Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do culto que estamos rendendo ao Senhor online, né? Esse culto é dirigido pelos nossos irmãos da congregação em Mateus Vieira, Taquaritinga do Norte. Que todos sejam bem-vindos nesse momento. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção e a direção para o culto desta noite. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença para louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra, abençoa a vida dos irmãos da nossa congregação, ó Pai, os irmãos que estão assistindo também essa transmissão. Que todos, ó Pai, sejamos renovados, ó Pai, espiritualmente falando, por meio da Tua santa palavra. Que o Senhor possa nos ensinar através da mesma nessa noite e possamos pôr em prática. Recebe nosso louvor e nossa adoração a Ti, que Te rendemos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Amém. Vamos agora louvar o Senhor com o cântico dos salmos e hinos. Pegue aí seus salmos e hinos, se você tem ele em sua casa, você possa pegar para estar louvando conosco. Se não tem, vai acompanhar com ele na tela. Vamos louvar o Senhor com o cântico 360 dos salmos e hinos. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
Eu convido você a abrir a palavra de Deus agora no Salmo de número 91. Sob a sombra do Altíssimo. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O Senhor Deus é quem nos dá o livramento em todos os momentos, principalmente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. É Ele quem nos livra e nos guarda de todo mal. Ele é o médico dos médicos, o Deus que tem a cura para esse problema, essa enfermidade, esse coronavírus que ninguém acha a solução. É Deus quem tem a solução. Que nos voltemos para Ele e coloquemos em prática. Nossa confiança possa estar totalmente depositada no Altíssimo, né? Aquele que descansa sobre a soma do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio em quem confio. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora e você que está desde o começo, está acompanhando, seja bem-vindo também. Se ainda não é inscrito no canal da congregação, que você possa se inscrever também, tem um link, você clica no botão de inscrição e também no YouTube, né? Estamos transmitindo também, e no Facebook também nós estamos transmitindo, que você possa curtir a página para receber as notificações que estivermos divulgando também lá no Facebook. Agora vamos ter as oportunidades de louvores e depois desse momento de louvor, eu passo a palavra para o pastor Patrício, que trará a mensagem desta noite. Amém? Vamos louvar? Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para a Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para a Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para a Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais
voz para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais, eu vou, tu vais, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Agora, irmãos, vamos voltar a nossa atenção para a palavra do Senhor. Eu passarei a palavra para o pastor Patrício e você possa estar atento a se desligar de suas redes sociais e se voltar para a palavra de Deus. Será um momento rápido e posteriormente você vai continuar com suas atividades. Mas nesse momento eu peço que você possa voltar a sua atenção para a palavra de Deus. E você também pode compartilhar, você pode clicar aí no link e compartilhar com outra pessoa que você gostaria também que estivesse participando conosco e ouvindo a palavra de Deus. Você pode compartilhar nesse momento. Você compartilha e essa pessoa também vai ser abençoada por Deus através da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Recebe nosso louvor que te rendemos nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa estar recebendo o teu trono da graça, ó Pai. Cada louvor a ti apresentado, cada oração. Abençoa a vida desses irmãos que estão nos acompanhando também, que possam ser tocados por tua santa palavra, que tu possa estar nos ensinando através da mesma. Usa o teu servo como instrumento em tuas mãos, o pastor Patrício, que ele possa trazer palavra vinda de ti para edificação e para ensinamento em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, graça e paz, meus queridos, aqui no sítio Mateus Vieira. Oh, maravilha, que coisa boa estarmos reunidos nesse domingo para o nosso culto. Espero que você na sua casa se lembre, esteja lembrado, né, que é hora do culto, é hora de parar tudo, chamar o esposo, chamar o marido, chamar os filhos, os netos. Vamos cultuar o Senhor, online, né, na presença do Senhor, louvar, cantar, glorificar o nome de Jesus, escutar a sua palavra. Esse é um culto, né, que não é presente no templo, mas você é a igreja, nós somos a igreja. O templo está fechado, mas a igreja somos nós e devemos estar unidos e reunidos em casa, louvando e adorando o Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali no meio deles. Espero que todos estejam sob a paz e a proteção do Senhor, né? Deus nos guarde, Deus nos proteja, como foi lido no Salmo 91, né? Que sejam constantes. A saudade é grande. Não deixo de ter saudade de vocês, estão no meu coração. Todos os dias eu oro por cada um de vocês, por cada família, pedindo que Deus nos guarde, Deus nos proteja, que logo possamos estar juntos. Ó, irmãos, quando será, né? Espero que logo nós possamos nos reunir presencialmente na verdadeira comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Coisa boa. Aqui em Caruaru, lá em Caruaru nós estamos em lockdown, tudo fechado, tudo, né? Mas essa doença está aí terrível, mas vamos ter cuidado, se precaver, se cuidar, né? Em nome do Senhor Jesus, e Ele há de nos proteger e nos guardar, amém? Estão com a Bíblia na mão? Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29 é o texto que eu gostaria de compartilhar com todos vós, não só aqui de Mateus Vieira, mas que todo mundo está assistindo, né? Que tem muita gente mais, não só em Mateus Vieira, mas muita gente assiste o nosso culto, né, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, e tudo para a glória de Deus, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Profeta Jeremias, capítulo 29, 2 versículos na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículos 19 e 20. Diz o Senhor através desse profeta: por que não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Preste atenção aqui, Deus estava se queixando que eles não deram ouvido aos profetas. O povo de Israel não tinham dado ouvidos,
E ele apela aqui, dando um grito: vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. A grande necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Todos nós sabemos e conhecemos, lá em Apocalipse, várias vezes, tem um apelo do Espírito Santo, dizendo às igrejas para ouvir a palavra do Senhor. No capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 6, versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já pensou nisso, irmãos? Não é só uma vez, é várias vezes, Deus apelando, Deus repetindo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora eu me lembro do pastor Jeremias Pereira, grande servo de Deus lá em Belo Horizonte, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Ele pregou alguns anos atrás aqui em Caruaru, no Espaço Cultural, e eu nunca esqueço quando ele disse: olha, quando Deus repete o assunto na Bíblia, abra bem os olhos e os ouvidos. Quando Deus repete o assunto, abra bem os olhos, abra bem os ouvidos, porque Ele está cobrando. E se Ele está cobrando, Ele vai cobrar de mim e de você. E aqui o assunto é o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Lá em Jeremias, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. Em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O problema que eu vejo hoje é as muitas vozes, tantas vozes. Ouvir a voz de quem em nossos dias? Ouvir a voz de quem? De Deus? O que a Bíblia diz? Ou o que eu acho? Ou o que o pastor fulano de tal acha? Ou o que o presbítero fulano de tal acha? Ou o que o diácono tal acha? Né? Eu vejo assim. A Bíblia diz assim, mas o pastor diz desse jeito. Meus irmãos, olha a bronca. Erramos por não conhecer o que diz a Bíblia quando ouvir a voz do Senhor. Essa semana, ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, eles querem ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Mas quer ouvir a voz mais alta de Deus, abra a Bíblia, leia a Bíblia em voz alta. Eu achei interessante o que ele disse. Estou lendo a Bíblia sem falar, estou lendo, é Deus falando comigo. Quer ouvir mais alto? Leia em voz alta. E essa é uma bronca que a maioria dos crentes não lê a Bíblia em voz alta. Ou lendo para você ouvir. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso ler assim e posso ler assim, sem voz nenhuma, só com a mente. Mas é melhor ler falando, para eu me escutar a palavra do Senhor. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, sobre esse assunto de escutar a palavra do Senhor, é uma coisa séria. De Gênesis a Apocalipse, os profetas, todos eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, mas o povo não queria ouvir. Aqui em Jeremias diz que ele estava com coceira no ouvido, com cera no ouvido,
não queriam ouvir a palavra do Senhor. Coisa séria para os dias de hoje, seríssima. E eu quero deixar algumas lições com vocês nessa noite aqui no sítio Mateus Vieira, mas tem pessoas além de Mateus Vieira escutando. Primeira lição: por que devemos ouvir a palavra do Senhor? Por que devemos ouvir a palavra do Senhor? Sabe por quê? Porque Ele, como Pai, deseja que seus filhos o escutem, atendam. Dai ouvidos à minha voz, é o grito de Deus em Jeremias capítulo 11. E aqui em Jeremias ele diz: eu gritei, eu falei, ouçam, escutem. Lá em Isaías ele dá um grito: chegai-vos nações para ouvir, vós povos escutai, ouça a terra e a sua plenitude, ouvi-me atentamente, inclinai os vossos ouvidos. Ele, como Pai, deseja que seus filhos o atendam. Lá no Monte da Transfiguração, os discípulos ouviram a voz, né? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os filhos de Israel deviam atender a voz de Deus. Esse era o apelo de Moisés. Lá em Amós fala da necessidade de ter fome de ouvir a palavra do Senhor. Fome da palavra de Deus. Será que nesses dias de quarentena não é hora de estarmos ouvindo a voz de Deus? O que é que Deus quer de mim? O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para a igreja? O que Deus está falando para o povo do Brasil? Primeira lição: por que devemos ouvir a palavra de Deus? Porque se Deus é meu Pai, Ele quer que eu atenda como filho. Você é filho de Deus, filha de Deus? Estás dando ouvido à palavra do Senhor? Segunda lição que eu vejo aqui, meus irmãos, nesse versículo: vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. Quando ouvi a palavra de Deus? Por que devemos ouvir a palavra de Deus? E quando ouvi a palavra do Senhor Deus? Em primeiro lugar, quando nos tornamos filhos. Lá no Evangelho de João, a Bíblia é muito clara. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se eu sou filho, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz lá em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ainda em João, o Senhor Jesus diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Está vendo? Quando ouvir a palavra de Deus? Quando Ele fala, quando eu me torno filho, se eu sou ovelha, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Quando Deus falar, eu devo ouvir. Ele sempre está falando. Esse mês estou meditando no livro de Hebreus, e eu acho interessante no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: Hebreus 1 e 2: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Deus fez o universo. Ouvir a palavra do Senhor. Quando nos tornamos filhos, quando Deus fala, Ele vive falando, através do Filho, através da palavra. Um certo missionário, pregando aos indígenas, ele disse: olha, vocês precisam ouvir essa palavra, ouvir a palavra de Deus. E os índios colocaram o ouvido: nós não estamos ouvindo nada. Mas não é assim, é lendo.
E ler em voz alta é bom para ouvir a palavra de Deus. Quando ouvir a palavra de Deus? Quando eu vou à igreja. Quando você vai à igreja, Deus tem falado a você? Quando você vai ao templo? Um grande exemplo desse na Bíblia é Isaías, né? A Bíblia diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, entrou no templo, entrou naquele templo para adorar, e quando ele entrou lá, que ele viu a santidade, a majestade de Deus, lá ele dizia: eu ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Deus tem falado a você, irmão, minha irmã, quando você vem à igreja. Acabamos de ler vários versículos em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ouvir a palavra do Senhor, quando lê a palavra, quando eu escuto a palavra, quando eu leio essa palavra, quando estou a sós com Deus na meditação, eu preciso ouvir Deus falando comigo através dessa palavra. Essa é uma das grandes preocupações minhas nesses dias. Ninguém quer parar para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra é o apelo da Bíblia. E ninguém tem tempo, quer separar tempo para ouvir, para ler a palavra, ouvir em voz alta. Pegar o celular, né? Hoje é a coisa mais fácil do mundo ouvir a palavra de Deus, através do celular. Tem a Bíblia em áudio, você pode escutar varrendo casa, lavando, ajeitando o carro, consertando o carro, fazendo qualquer coisa, escutando a palavra do Senhor. Sede de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor é o grito. Por que devemos ouvir a palavra do Senhor? Porque Ele fala e vive falando, e eu tenho que ouvir a sua palavra. Segundo lugar, quando ouvir a palavra? Quando eu me torno filho, que nem todo mundo é filho de Deus. Não é o que eu estou dizendo não, viu? É a Bíblia. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Olha lá, deu o poder de ser feito filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você deseja ouvir a palavra de Deus. Normalmente nós evangelizamos, distribuímos esse folheto, dizemos para pessoas, dá para as pessoas: olha aqui uma mensagem da palavra de Deus, olha aqui uma mensagem de Deus, Jesus te ama, toma a palavra do Senhor. O que é que a maioria do povo faz? Vocês já viram isso? Eu já vi muitas vezes, fazem isso, né? E jogam. Aí eu pergunto: a pessoa que faz isso com as coisas de Deus, é filho de Deus? Jogando as coisas de Deus fora? Agora, quem é de Deus, escuta, lê a palavra de Deus. Terceira grande lição aqui: como ouvir a palavra do Senhor Deus. Limpar bem os ouvidos, viu? A Bíblia declara que no final dos tempos o povo estaria com comichões, coceira no ouvido, para não ouvir a verdade. E isso tem sido uma realidade hoje. Foi a mesma realidade enfrentada por Jeremias. Jeremias é uma coisa séria. No capítulo 6, versículo 10, Jeremias chora diante de Deus, quando ele diz: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim. O povo não gostava das coisas de Deus, não queria ouvir a palavra de Deus. Coisa triste. E é por isso que no capítulo 29, Deus mandou os profetas e o povo disseram: não. Meus queridos, minhas queridas, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, é o apelo aqui em Jeremias. Primeiro, está pronto para ouvir. O apóstolo Tiago diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Segundo lugar, está atento à voz. Ouvir.
Como Samuel lá no templo, Eli diz para ele: olha, quando você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Será que eu tenho dito isso quando eu vou ler a Bíblia? Meu Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. Lá em Provérbios diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor e vos falarei. Está sensível, atento à palavra de Deus. Por que devemos ouvir? Porque Ele, como Pai, avisa. Quando ouvir? Quando nos tornamos filhos de Deus. Como ouvir a palavra de Deus? Limpando os ouvidos, está pronto para ouvir, está atento para ouvir a palavra do Senhor, através de uma mensagem, através de um hino na palavra do Senhor. Está sensível, pronto para ouvir a palavra do Senhor. Deus tem falado a você? Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, você que está aí do outro lado ouvindo a palavra, o que Deus diz, o que Deus nos diz, fazemos. O que Deus nos fala, nós ouvimos. O que Deus nos manda fazer, nós obedecemos. Quais são as vozes de Deus para nós hoje? Nesse mundo de tantas vozes, tantas pregações, tantas profetadas que não é profecia coisa nenhuma, misericórdia. Estamos atentos aos ouvidos da palavra do Senhor? As vozes de Deus hoje são o seguinte: qual é a vontade de Deus para nós, os cristãos, os crentes? Qual é a vontade de Deus? Santidade, consagrados, ser diferente do mundo. Qual é a diferença? Segunda coisa, segunda voz de Deus, Deus deseja que seus filhos não deixem de se congregar. Lá em Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, e muitas pessoas estão deixando de congregar. Agora é tudo bem, porque está fechado, né? Mas quando as igrejas estão abertas, tantas ausências no culto. Terceira lição, Deus deseja que sejamos fiéis nos seus mandamentos, de amar uns aos outros, de perdoar. Deus deseja que tenhamos um bom testemunho, dar um testemunho honrado de verdadeiros cristãos. Deus deseja que evangelizemos, ide por todo mundo pregar o evangelho, e nós não pregamos, nós não obedecemos. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, dar ouvidos à palavra de Deus. Quero fazer esse apelo a você, para dar ouvidos à palavra do Senhor, escutar a palavra de Deus. Meu conselho é: escute pelo áudio, pela internet, mas também leia a Bíblia em voz alta, escutando o que Deus quer falar a você. O salmista, no Salmo 81, versículo 8, veja o grito que ele dá. Filho de Asaf: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se vocês me escutassem. Ouve, ó povo meu. Ouvi a palavra do Senhor. E finalmente, Zacarias, grande profeta no Velho Testamento, no capítulo 7, versículo 13. Veja, eu estou fazendo um apelo aqui para ouvir a palavra do Senhor. Quando Deus fala, e Deus sempre está falando, quando eu me torno verdadeiramente filho de Deus, eu sou ovelha de Deus, ovelha de Jesus, e o Senhor Jesus diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a palavra do Senhor? Deus tem falado com você através dos pregadores, das mensagens que escuta no áudio, no YouTube, nos filmes, quando escuta programa de rádio, pregador falando. Deus tem falado a você. Agora tem que falar, ouvir e obedecer. Tiago diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, irmãos.
Chega de blá blá blá, de ouvir, mas tem que praticar, obedecer, sermos obedientes à palavra. Santidade, Deus manda sermos santos, Deus manda que devemos amar uns aos outros, Deus manda que devemos orar uns aos outros, Deus manda que devemos ler a palavra, e é uma bronca mundial em todo mundo que as pessoas precisam ouvir a palavra, ler a palavra, pregar a palavra, porque dentro de você, de mim, do homem, existe um vazio, e este vazio só é preenchido através do Senhor Jesus pela palavra. Daí as pessoas estarem se questionando: minha vida tem sentido? Vale a pena viver? É porque você não tem dado ouvido à palavra do Senhor. Pobres e ricos, não importa a posição social, há um vazio no interior da alma do ser humano que só o Senhor Jesus preenche. Porque Ele não disse à toa aquele grande convite que você conhece, mas não pratica. Eu conheço, mas pratico muito pouco. Quando Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você está cansado aí na sua casa, cansado de tanta notícia ruim, cansado desta vida, cansado do marido, cansado da esposa, cansado da família. Vai, Jesus! Corra para os braços de Jesus, escute a palavra do Senhor Jesus. Ó, meus queridos, passou da hora já de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Mas se você quer continuar nessa vida miserável, oca, vazio, sem sentido, problema seu com Deus. Quero terminar, ouvir a palavra do Senhor. E eu termino com a palavra de Zacarias, no capítulo 7, versículo 13. Presta atenção. Jeremias 7,13. Deus diz: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim. Deus clamou e eles não ouviram, e Deus está dizendo: eles vão clamar a mim e também não vou ouvir. Está vendo? Talvez você ora e não responde porque você não tem dado ouvido à voz de Deus. E eu te aconselho nesse momento: pare para escutar a palavra do Senhor, porque Deus tem bênção para a sua vida. Você já ouviu esse negócio? Deus tem promessa, Deus tem bênção, tem valor, tudo é isso aqui, sem ouvir a palavra, sem ler a palavra, sem obedecer a palavra. Como? É preciso ouvir a palavra, é preciso crer em Deus, crer na palavra do Senhor, separar tempo para estar sós com a palavra, lendo ela em voz alta. O Senhor Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O apóstolo Pedro disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E talvez tenha pessoa que está me vendo agora que pouco está ligando, pouco lê a Bíblia, não lê de vez em quando, e quando lê algumas coisinhas assim, nem com 5 minutos, com 1 minuto, nem lembra mais do que leu, lê por obrigação, ou por desencargo de consciência. Não! Faça isso com prazer de estar na presença do Senhor, com alegria. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor. É o apelo de Deus para mim nessa noite, para você. Que Deus nos ajude a praticar a palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra. Meu Deus, eu te confesso que eu preciso ler mais, ouvir mais a Tua palavra, dedicar-me à leitura da Tua palavra, ouvir Tua voz, ó Pai. Talvez tenha pessoas aí que não estão escutando a voz do Senhor, e a vida está uma miséria, está uma bagunça nessa vida. Eu repreendo isso em nome de Jesus, que essa pessoa pare para ouvir a Tua palavra em nome de Jesus, e passe a ter paz, alegria, conforto no seu lar. Eu abençoo essas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Deus os abençoe, tenha uma boa semana com o Senhor Jesus Cristo, e até na próxima quinta-feira. Recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito nos acompanham hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até o próximo.